O reino de Deus está no meio de nós. Eu gostaria de compartilhar uma breve reflexão com base no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: A vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Os fariseus, assim como muitos outros religiosos na época de Jesus, buscavam encontrar o reino de Deus em alguma instituição humana observável, seja na tradição judaica, seja no Templo de Jerusalém, ou alguns pensavam que poderia ser num resgate do antigo reino de Israel, do antigo reino de Judá. Mas a proposta que Jesus apresenta de reino de Deus no seu evangelho não tem a ver com uma instituição humana. Ele não é propriedade de uma instituição humana, mas o reino de Deus que Jesus anuncia, ele se manifesta no próprio ser humano. E as instituições humanas, elas são úteis na medida em que se prestam ao serviço do próximo, na medida em que elas se prestam ao cuidado daqueles que necessitam de alimento, de bens materiais para a sua sobrevivência, daqueles que necessitam de descanso, não é? Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O reino de Deus é isso também, é um local de cuidado que não se manifesta em nenhum espaço humano, físico, como propriedade de uma religião, como propriedade de um grupo político. Não, essas instituições humanas, elas são úteis ao reino na medida em que são ferramentas para que nós possamos amar uns aos outros, para que nós possamos servir uns aos outros, para que nós possamos acolher uns aos outros. E se as instituições humanas, inclusive o cristianismo, seja qualquer igreja, denominação do cristianismo, ele perde essa dimensão de serviço ao próximo, ele perde essa dimensão de cuidado do outro, está muito longe de representar o reino de Deus que Jesus anunciou em seu evangelho.